Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Vamos estar meditando a palavra. Glória. Como os irmãos estão abrindo comigo, por favor, as suas Bíblias. No livro de Gênesis, capítulo 15. Vamos estar lendo do 1 ao 6. É uma passagem que era muito conhecida, irmãos. Com certeza, os irmãos já tiveram a oportunidade de ler, de meditar nessa passagem. Mas o Espírito Santo coloca no nosso coração essa mensagem. E o tema da mensagem aqui é fé para alcançar o impossível. Livro de Gênesis, capítulo 15, do 1 ao 6. A palavra diz assim: depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou teu escudo, teu galardão será grandíssimo. Então disse Abrão: Senhor Deus, o que me darás? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais a Abrão: eis que me não tens dado semente. O nascido da minha casa será meu herdeiro, e na minha casa será meu herdeiro. A palavra do Senhor veio a ele dizendo: este ano não será teu herdeiro, este não será teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: olha agora para os céus, quantas estrelas se a podes contar, dizendo-lhe: assim será a tua semente. Creu ele no Senhor, e o Senhor imputou-lhe isso como justiça. Glória a Deus. Irmãos, vamos estar fazendo uma oração. Senhor nosso Deus e eterno Pai, ó Senhor Deus, de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ó Pai, nós te louvamos, te agradecemos, bendizemos o santo nome, Senhor. Nessa noite, meu Pai, nós nos humilhamos, meu Pai, diante da potente e poderosa mão do Senhor, reconhecendo, Pai, que sem Ti, meu Pai, nós não somos nada, meu Pai, que por nós mesmos, Senhor, nós não podemos, meu Pai amado, fazer coisa alguma, Senhor. E sabendo, meu Pai amado, que o Senhor está glorioso aqui hoje neste lugar. Te pedimos, meu Pai amado, que através desta palavra, possam nossos corações possam estar sendo alcançados, Senhor. Pensamentos possam ser transformados. Vidas, meu Pai, possam estar saindo aqui hoje renovadas, meu Pai. Que a tua palavra está chegando, meu Pai amado, no mais profundo, meu Pai amado, no nosso coração. E fazendo, meu Pai amado, o efeito pelo qual ela foi enviada, Senhor. Sabemos, meu Pai amado, que o Senhor tem uma grande obra para fazer aqui hoje, nesta noite. E Deus já nesse início, meu Pai amado, nós tomamos posse, meu Pai, dessa grande obra, Senhor. Te pedimos ainda, meu Pai, que se porventura tiver algo que pedir ao teu povo, ó Pai amado, que chegar, Senhor, Pai amado, a conhecimento, ó Pai amado, seja uma tristeza, seja, meu Pai, um cansaço, seja, meu Pai, um problema, uma dúvida que seja, meu Pai amado, que está caindo por terra em nome de Jesus, e que o teu nome seja glorificado aqui neste lugar. Nós oramos, meu Pai, nós te benzemos, convém que o Senhor cresça, meu Pai, que o Senhor nos diminua, e que o teu nome seja agradecido. Nós oramos, Pai, e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Os irmãos podem estar se assentando, amém? Glória a Deus. Irmãos, Abrão, que se tornou Abraão, ele é considerado como nosso pai na fé. A sua história por si só, ela vai nos mostrar o porquê disso, né, irmãos? Primeiro Deus chamou Abrão, que se tornou Abraão, falou assim: sai da tua parentela, que eu te enviarei para uma terra distante. Ele saiu, irmãos, porque ele escutou a voz do Senhor, pegou as suas coisas e saiu. Escutou a voz do Senhor, foi obediente e foi para uma terra distante. A palavra fala, fora da parentela dele, em uma terra distante. Deus não deu para ele um mapa e falou assim: Abrão, você vai sair desse ponto e vai chegar nesse ponto. Não foi assim, dessa forma, irmãos. Deus falou: sai da sua casa e eu vou te levar para uma terra distante. E ele saiu, irmãos, sem saber o lugar final no qual ele iria chegar. E ele obedeceu ao Senhor. Irmãos, e nessa passagem aqui, Abrão já tinha tido algumas experiências com o Senhor. Se nós lermos aqui alguns textos aqui anteriores, alguns versículos anteriores, nós vamos ver que ele já tinha tido algumas experiências com o Senhor. Abrão também, ele é considerado, irmãos, como um homem que ele tinha uma intimidade muito grande com Deus. Porque quando nós lemos os versículos aqui,
Eu não sei se os irmãos têm a mesma sensação que eu, mas veja que ele falava com Deus abertamente. Abraão, ele se sentia incomodado. Qual era o cômodo de Abraão que nós lemos aqui? Porque ele estava conquistando coisas. Se nós lemos aqui, nós vamos ver que as passagens aqui, Abraão já era um homem rico. Era um homem realmente que tinha fazendas. Era um homem que já estava fazendo o seu nome. A palavra vai nos dizer anteriormente que ele já tinha guerreado contra reis, tinha ganhado de reis. Abraão já era um homem assim que, com certeza, dentro da sua casa, ele era respeitado. Só que tinha uma coisa que incomodava ele. E que coisa que era essa? Ele não tinha uma descendência. Ele não tinha um filho que poderia dizer assim: este é o meu filho, o qual ele vai ser o meu sucessor. Então ele chega no Senhor, assim, ali de forma, irmãos, eu acredito que triste, o coração ali, não com peso contra o Senhor, mas com relação à situação. Deus chega para Abraão e diz para ele: não temas, Abraão, eu sou teu escudo, teu galardão será grandíssimo. E aí ele faz aquele confronto, irmãos, que a vivência que ele estava tendo, a experiência que ele estava tendo com aquilo que Deus estava falando para ele. Não temas, Abraão. Aí vai e fala assim: Senhor, eu sei que eu posso confiar em Ti. Aleluia. Eu sei que o Senhor é um Deus grande, o Deus criador dos céus e da terra. Mas Abraão, ele ali naquele momento, ele olha para Deus e fala assim: Senhor, mas eu não sei se o Senhor está vendo a minha situação. E muitas vezes acontece com a gente, irmãos, mas eu estou passando por isso. E ele chega para Deus e é sincero com o Senhor. Sabe, Senhor, por que eu estou triste? Sabe por que eu estou incomodado? É porque eu não vejo uma descendência para mim. Eu não vejo aquele que vai continuar a minha caminhada e seguir os mesmos passos que eu estou seguindo. O Senhor me tirou da minha terra, falou que iria levar para uma terra distante e ali iria me fazer ser grande, prosperar. Mas eu não estou vendo isso acontecer. Quem vai fazer isso vai ser o mordomo da minha casa. Glória a Deus. Aí Deus olha para Abraão e fala assim: Abraão, você não entendeu ainda os propósitos, porque o tempo não é seu, o tempo é meu. E Deus vira para Abraão e fala assim: Abraão, sai da tua tenda, sai da tua tenda. Abraão sai da tenda e olha para o céu. E ele vê estrelas, igreja, igual a palavra nos diz aqui. Deus faz uma promessa para ele: da tua semente se tornará uma grande nação. Amém. Glória a Deus, irmãos. E vem o versículo, talvez o versículo mais forte da passagem, que é o versículo 6, que a Bíblia nos diz assim, creu ele no Senhor, e o Senhor imputou-lhe isso com justiça. Glória a Deus. Amém. Ele creu no Senhor, ele não duvidou. Porque Abraão, ele poderia ter duvidado, ele poderia ter olhado para si e falar assim: Senhor, o Senhor já foi muito bom comigo, o Senhor já me deu muitas coisas, o Senhor já me abençoou de muitas formas, mas isso aqui eu acredito que não vai dar certo, por causa da minha idade, por causa da idade da minha esposa, por causa de tantas coisas que têm acontecido, talvez isso não vá acontecer. Mas ele creu, Deus. E aqui, irmãos, é um ponto muito importante para nós meditarmos hoje, nesta noite. Ele creu. E nele crer, isso foi imputado como justiça. E aqui nós podemos separar, irmãos, que quando nós trazemos isso para nossas vidas, nós sabemos que nós temos promessa de Deus. Amém? Nós temos promessa de Deus. Só que nós temos que saber aguardar o tempo. Muitas vezes a gente quer que as coisas aconteçam hoje. Muitas vezes que a gente pensa assim: é agora que eu preciso, e é agora que Deus vai me socorrer, é agora que vai acontecer na minha vida. Mas não necessariamente, igreja. Nós temos que aprender a aguardar o tempo de Deus, que é Ele que sabe exatamente quando que as coisas vão acontecer em nossas vidas. E muitas vezes não é tão fácil aguardar o tempo. Muitas vezes, pela lógica humana, a gente vai até pensar assim: não, isso não vai dar certo, isso é impossível. E até esse é o tema da mensagem. Nós precisamos ter fé, igreja, para nós alcançar o impossível. Se nós não ter fé, que nós vamos ver aqui, lendo essa noite, nós não vamos conseguir agradar a Deus. E aqui, irmãos, para nós alcançar a promessa, que eu falei aqui, parte de duas perspectivas. Existe primeiro a perspectiva de Deus, que não falha, e existe a nossa. Deus, irmãos, Ele não pode jamais falhar.
Só que Ele não vai completar a obra na vida daquele que não crê. Por mais que Deus queira, irmão, te abençoar, se você não crer no nome dEle, se você não realmente obedecer a palavra dEle, por mais que Ele queira te abençoar, não tem como Ele te abençoar. Não tem como Ele fazer aquilo que você não permite que você faça, que Ele faça na sua vida. Glória ao nosso Deus. Ah não, mas Deus é um Deus que transforma, Deus é um Deus que muda. Sim, igreja. Amém. Mas Ele faz na vida daquele que realmente deixa Deus fazer na vida dele. Quantas pessoas hoje que até usam o nome de Deus, mas pelo seu interesse próprio? Quantas pessoas hoje que vivem uma meia-verdade? E meia-verdade, irmãos, não é a verdade. Quantas pessoas que não conseguem se entregar a Deus completamente? Por causa de quê? Porque tem que abrir mão de si mesmo. E se nós, irmãos, se nós não abrir mão de nós mesmos, nós não vamos alcançar aquilo que Deus tem preparado para nós. A palavra diz, irmãos, que Abraão creu na palavra. Ele creu naquilo que Deus falou. E por complemento, a palavra fala que Deus o imputou por justiça. Então são duas partes. A primeira parte que eu falei aqui, nós podemos ter certeza que Deus vai cumprir sua palavra. Nós podemos ter plena certeza que Deus vai cumprir sua palavra. Deus, por que Deus falou para Abraão? Que ele falar dele uma grande nação, não foi? Que ele poderia olhar para o céu e ver as estrelas, que ele seria igual, a sua descendência seria dessa forma. Está nascendo o filho de Abraão até hoje. Glória a Deus. Até hoje nasce. Uma nação grande, forte, numerosa. Muitos. Quando nós vamos aqui na palavra, no livro de Números, capítulo 23, versículo 19, a palavra diz assim, ó: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Glória a Deus. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não o confirmaria? Deus não é filho do homem dele, para que minta. Amém. Deus não se confunde, igreja. Deus não erra. Deus ele é soberano, ele é poderoso. Deus ele sabe de todas as coisas. Nem filho do homem para que se arrependa. Ele não vai fazer uma promessa para nós e ele vai pensar assim: porque eu prometi tal coisa? Não vai. Deus não mente e Deus ele não se arrepende. A parte que tange a Deus fazer, Ele vai cumprir nossas vidas. Ele vai fazer nas nossas vidas. Mas sabe o que chama atenção nessa passagem, igreja? A palavra deixa muito claro que depois que ele fez aquela promessa para Abraão que se tornou Abraão, a palavra vai nos dizer que Abraão creu. Porque se Abraão não cresce, se ele duvidasse do coração dele, se ele dissesse assim: isso é muito para mim, Deus não poderia fazer nada na vida dele. Deus não poderia completar na vida dele aquilo que ele já tinha chamado. Deus poderia simplesmente levantar outro para que ele ia seguir uma nação e faria de outro uma grande nação. Porque Deus nunca é pego de surpresa. Mas Deus conhecia o coração e o caráter de Abraão. E a palavra vai dizer que ele creu. E por ele crer, igreja, Deus lhe imputou por justiça. E isso é muito forte. Amém. É muito forte. Nós precisamos crer para que a sua palavra, para que a palavra de Deus, ela se cumpra em nós. Versículo chave no livro de Hebreus capítulo 11, versículo 6. A palavra do Senhor vai nos dizer assim, ó: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sem fé, nós não vamos conseguir agradar a Deus. Quantos irmãos que Deus tem feito promessa, mas tem ignorado a voz do Senhor? Não tem aceitado os preceitos, aquilo que Deus tem falado conosco.
Aí alguém diz assim, alguém pode dizer assim, mas Deus não me fez nenhuma promessa. Como não, igreja? A maior promessa de todas é que Jesus vai voltar e vai buscar a sua igreja. Amém. A principal promessa da Bíblia está escrito lá no livro de João, capítulo 14, do 1 ao 6. Os irmãos sabem até de qual, tem certeza disso. Mas que Jesus falou para nós que Ele iria preparar uma morada para nós, que Ele iria voltar outra vez e buscar, para que onde Ele estivesse, nós estejássemos também. Amém. Tem uma morada preparada para cada um de nós, na Nova Jerusalém. Mas Deus também, Ele nos fez essa promessa, irmão, de salvação. Glória a Deus por isso. Mas não ficou somente na promessa de salvação. Que Deus, Ele é maravilhoso. Deus promete a vida eterna, mas não somente isso. Quando nós vamos lá no livro de João, capítulo 10, versículo 10, na parte B do versículo, vai falar que Jesus falou que Ele veio para nos dar vida, e vida com abundância. O que é ter vida com abundância, igreja? É uma vida com ausência de problemas? Não. É uma vida de ausência de lutas? Não. Mas é uma vida, irmãos, que nós podemos crer. Que tem uma frase aí, mas é verdade. A gente pisa e Deus coloca o chão por nós. Ele faz aquilo que nós não conseguimos fazer. Onde as pessoas olham e falam assim, não, é impossível. Aí que Deus vai agir e fala assim, isso é impossível para o homem. É impossível para mim, é impossível para aqueles que estão ao meu lado, ao meu redor. Só que para Deus não é impossível. Glória a Deus. É essa fé, igreja, que nós precisamos ter para alcançar o impossível. Glória a Deus. Deus, Ele não faz mais em nossas vidas, sabe por quê? Porque nós temos dificuldade de crer nele. Nós temos dificuldade, igreja. Não, mas eu sou um homem de fé, eu sou uma mulher de fé. Mas muitas vezes nós falamos que nós temos fé, mas nós estamos colocando essa fé em ação. Na hora que às vezes a dificuldade está batendo ali na nossa porta, muitas vezes nós somos mais tendenciosos a tentar resolver as coisas do nosso próprio jeito do que ir para os pés de Jesus, nos derramar diante da cruz e clamar pelo sangue de Jesus. Orar e pedir ao Senhor pela sua misericórdia, pelo seu auxílio. Muitas vezes, irmãos, nós somos levados pelas circunstâncias, somos levados, irmãos, pela situação que nós nos encontramos. Deixamos, irmãos, que o sentimento nos tome de tal forma que nós perdemos até a nossa razão. De vez nós tomamos uma decisão racional e consciente dentro da palavra, de buscarmos ao Senhor e clamarmos ao Senhor. Às vezes nós até murmuramos e dizemos assim, por que isso está acontecendo comigo? E Deus, irmãos, nós sabemos que Deus fez todas as coisas. Veja que Abraão creu e foi imputado por justiça. Quando nós cremos no nome do Senhor, nós estamos crendo em um Deus que sabe o fim das coisas antes do início dela. Quando nós cremos no Senhor, nós cremos em um Deus, irmãos, que já está trabalhando em nosso favor. Aleluia. Nós estamos crendo em um Deus que não dorme. Amém. Nós cremos em um Deus, irmãos, que sabe o que é melhor para nós. E crer, irmãos, o que é crer? O que é fé? Hebreus, aí mesmo capítulo, Hebreus 11, vai dizer assim, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu não estou vendo. Eu não estou vendo. Mas eu creio, eu sei, eu espero e eu vou alcançar. Eu vou chegar. Essa bênção ela vai ser minha em nome de Jesus. Eu tenho fé, eu creio. E aí, irmãos, Deus trabalha em nosso favor. Alguém vai até dizer assim, desiste. Quantos casos e casos que é o mesmo que o seu e não foi possível.
E a pessoa até que ela não está errada, não. Ela está certa. Só que, irmãos, nós não vivemos pelo possível. Amém. Nós vivemos pelo impossível. Glória ao Deus. Porque Deus é Deus do impossível. Louvado a Deus. Se nós crermos, esperarmos no Senhor, Ele faz o impossível. A palavra do livro de Romanos, irmãos, na tradução dos dias de hoje, ela vai dizer assim, ó: Deus é aquele, irmãos, que chama a existência as coisas que não existem, como se já existisse. Amém. Os irmãos estão entendendo o que esse versículo significa, igreja? Deus chama a existência as coisas que não existem, ou seja, coisas que não existem ainda, que nunca o homem viu. Ele chama como se já existisse, como se já houvesse em nosso meio. Porque esse é o Deus que nós servimos. É o Deus Todo-Poderoso. Não é qualquer Deus. É o Deus Criador dos céus e da terra. Aleluia. Abraão, ele criou de todo o coração, de todo, irmãos. Não foi com reservas, não. Sabe quando nós até falamos que nós temos o Senhor, mas com reservas? É aquilo assim, ó: Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer um milagre na minha vida. Mas, por precaução, eu vou fazer isso aqui. Vai que. Mas isso, irmãos, é todos nós, né? É todos nós. O coração do homem é dessa forma. E nós temos que aprender, irmãos, a confiar no Senhor 100%. Glória a Deus. Quem tem um louvor fala assim, ó: se uma porta se fecha aqui, outra se abre ali. Nós temos que aprender a confiar no Senhor. Deus. Nós temos que aprender a ser dependente do Senhor. Não simplesmente, irmãos, viver do jeito que realmente nós achamos que nós devemos viver. Abraão, ele criou de todo o coração e alcançou o favor de Deus. Irmãos, pensa bem. Se nós estamos numa luta e estamos sozinhos, é só nós contra aquela luta. E a gente vai tentar guerrear. E a gente vai tentar ser inteligente. A gente vai tentar ser forte. A gente vai criar as nossas estratégias. Aí eu digo para os irmãos: pode ser que vença, pode ser que não vença. Pode ser que talvez alguém passando por uma dificuldade financeira seja uma pessoa de desenvoltura inteligente, uma inteligência humana. Ele consegue ali dar um jeito aqui, outro jeito ali, outro jeito aqui, outro jeito ali, alcança ele fora daquela dívida. Estou dando um exemplo. Mas ele não sabe, ele não tem plena certeza que ele vai alcançar a vitória. Agora, com Deus, irmãos, quando nós estamos numa luta e Deus ele está conosco, a gente não precisa saber os caminhos e os meios. Glória aos nossos Jesus. A gente pode ter certeza no final que é a vitória. Louvado a Deus. Que Deus, irmãos, ele abre porta onde não tem porta. Aleluia. Deus faz, irmãos, acontecer algo que é sobrenatural para nossas vidas. Aquilo, irmãos, que realmente em nossa fé é impossível. Então, quando nós estamos numa luta, estamos com Deus, nós não estamos sozinhos. Nós podemos descansar. Glória ao Senhor e ao Pai. Deus só fala assim, ó: esforça-te e tem bom ânimo. Levantamos e cremos que Deus vai fazer por nós. Mesmo que aqueles que eu falei aqui, mesmo que aqueles que estão em nossa volta não creem. Não creem. A palavra nos dizer, irmãos, mais pra frente aqui, que o anjo visitou Saraia e Abrão. E ali, irmãos, o anjo falou para Abrão que eles teriam um filho. E qual foi a reação de Saraia? Quem lembra? Ela riu. Por que ela riu? Ela pensou assim: que uma mulher de 90 anos, um homem de quase 100 anos, você acha que nós vamos ter um filho? O quê? Aquele, irmãos, mostra o poder de Deus. Porque onde que entra o que o homem não pode fazer, aí que Deus faz. Aí quem tiver de fora fala assim, ó: realmente foi Deus na vida deles.
Já vamos pensar o quanto que os servos de Abrão começou a reverenciar mais Deus depois daquele dia? O quanto que a casa de Abrão começou a ser mais temente a Deus por causa do impossível que aconteceu na vida dele? Já parou para pensar, irmãos, quantas vezes, até mesmo Isaac, as experiências que Isaac teve, quanto que ele falava com todos os seus, como que ele foi gerado na sua mãe, ainda na velhice, e ele contava aquele testemunho ali. Já parou para pensar, irmãos, o quanto que eles foram passando pelas vezes que eu estou falando, uma bênção que teve na vida de Abrão, de tantas outras, hein, igreja? E que impacta tantas gerações. Isso, irmãos, serve para nós também. Porque quando nós vencemos, nós alcançamos o impossível do Senhor, nós vamos poder dizer assim, ó, aquilo para mim era impossível. Só que Deus me deu a vitória. E vai ser testemunho, irmãos, para essa geração e até para as próximas gerações que Jesus vai voltar. Porque eu sei, irmãos, o quanto que é prazeroso a gente contar uma bênção daquilo que a gente não conseguia. Principalmente para os nossos dentro da nossa casa. E Deus vem nos honrando. Deus vem fazendo o impossível na nossa vida. Assim como Deus fez, irmãos, na vida de Abraão. Glória a Deus. Aleluia. Não somos movidos por aquilo que os nossos olhos veem, e sim por aquilo que cremos. Não só de palavra, mas de todo o nosso coração. Glória a Deus. Parece loucura, né, igreja? Mas é loucura. Os meus olhos veem uma coisa, meu coração outra. Glória, meu Deus. Por causa do impossível de Deus, igreja. Glória a Deus. Porque eu não analiso a situação agora. Eu analiso o que Deus pode fazer na minha vida, a mudança que Deus faz, está fazendo e pode fazer. Isso se chama fé. Amém. Isso é fé. Nós cremos, igreja, em Jesus da salvação. Como eu falei aqui, a nossa maior promessa, Mas nós também temos Jesus aqui nessa terra para nós alcançar nossas promessas. Eu não sei qual a promessa que Deus te fez. Eu não sei aquela oração no particular que teve lá na sua casa. Eu sei que os irmãos que têm muita experiência com o Senhor. Aquele culto que o irmão chegou movido pelo Espírito Santo e falou assim, ó, Deus vai fazer isso e isso na sua vida. Glória a Deus do céu. Aquele dia que você abriu sua Bíblia, um versículo, você sentiu o Espírito Santo falar diferente contigo. Aquele dia que você em sonho, Deus te mostrou algo. Jesus, eu não sei, mas essa promessa que Deus fez para você, no seu íntimo, que às vezes ninguém sabe, ou às vezes você até contou para alguém, mas alguém já até esqueceu, mas você não esqueceu. Amém. Se você crê, Deus vai cumprir. Se você crê na promessa que o Senhor te fez, Deus ele vai cumprir. Porque Deus, irmãos, que nós vemos aqui, Ele não é homem para que minta. Aleluia. E nem filho do homem para que se arrependa. Deus não mente, Deus não se arrepende. Louvado é o Senhor Deus. É só nós pegamos a experiência de Abraão, irmãos, e crer. Porque nós crendo, isso vai ser imputado por justiça. E ser imputado por justiça não é qualquer coisa, não. É nós alcançarmos o favor do Senhor por nós. Aleluias. E nós temos sim, irmãos, uma vida com abundância. Que eu falei aqui, não é uma vida com ausência de lutas ou problemas. Mas nós lemos o livro lá em Filipenses 4:13. E às vezes a gente não entende, né? Até falei lá, nós estávamos lá com uma comunidade de paz essa semana. A gente medita esse versículo, às vezes a gente não entende muito bem o versículo. Filipenses 4:13 nos diz: tudo posso naquele que me fortalece. Amém, nosso Deus. Quando Paulo estava falando isso, irmãos, ele estava falando de contentamento. Ele não quer dizer, irmãos, que nós vamos estar sempre felizes.
Vai ter momentos que nós vamos estar cabisbaixos. Vai ter momentos que nós vamos estar tristes. Vai ter momentos que nós vamos pensar assim, meu Deus, o que está acontecendo? Pô, meu Pai, tem misericórdia de mim. Só que nós vamos estar contentes diante do Senhor. Porque nós sabemos, irmãos, que Deus está conosco. Porque contentamento é diferente de felicidade. As pessoas misturam contentamento com felicidade. A gente pode estar até, irmãos, às vezes, realmente, nós falamos aqui, até angustiado, mas sabendo que Deus está trabalhando a nosso favor. Quantas vezes, irmãos, que uma oração nossa é uma lágrima que está saindo, caindo nos nossos olhos. E Deus está colhendo essa lágrima. Quantas vezes, irmãos, que uma oração nossa vai ser um gemido. E Deus está vendo esse gemido. Está recebendo esse gemido. Quantas vezes, irmãos, vai nos faltar força quando nós clamarmos ao Senhor, como até nós gostaríamos. Mas nós vamos estar lá no fundo do nosso coração, nos firmando em Jesus Cristo. Eu falei assim, Senhor, eu posso estar passando por isso, mas eu sei que a vitória é certa, porque o Senhor está comigo. O mundo não entende, igreja. O mundo não entende. Quando o apóstolo Paulo ele fala, aceitar em abundância, também fala, em todas as coisas, sei como importar e estar diante do Senhor. Quando a gente vai meditar nos versículos, irmãos, a gente pega muita parte material. Ele fala assim da parte material. Mas, meditando a palavra profundamente, a gente vê que também entra a parte, sim, emocional. Imagine eu, irmãos, que o apóstolo Paulo, mesmo pela obra que Deus colocou na mão dele, às vezes quantas pessoas ao seu redor, mas às vezes tinha coisas que era só ele Deus. Só ele Deus. As lutas que ele passava, o espinho na sua carne, mas ele permanecia contente no Senhor. E isso, irmãos, eu tenho certeza, foi imputado com justiça. Ele teve uma fé para alcançar o impossível. Como tem sido a nossa postura diante do Senhor? Como tem sido a nossa postura diante de Deus? Será que nós temos, assim meu modo de falar, baixado a guarda? Ou nós temos nos mantido firmes para alcançar o favor do Senhor? Abraão, irmãos, que eu falei aqui, irmãos, não é um machismo, é aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Abraão, quando ele falava com o Senhor, ele sentia entristecido. Ele sentia que estava faltando algo, como às vezes também nós sentimos que está faltando algo. Mas Abraão teve tanta intimidade com Deus, irmãos, que ele rasgou seu coração diante de Deus. E a palavra que Deus falou para Abraão foi tão forte: eu sou o teu escudo. Mas Senhor, tu és o meu escudo. Eu estou sentindo desta forma. Porque eu entrei na parte de Paulo, irmãos, nesse versículo de Filipenses 4,13. Que entra na parte emocional. Abraão estava longe do Senhor, tá? Ele estava tendo uma intimidade diretamente com Deus. Em outras palavras, ele estava bem espiritualmente. Fisicamente, irmãos, ele estava ali proposto a andar quantos fosse para alcançar a terra prometida. Mas emocionalmente ele não estava bem. E aquilo que ele precisava, ele não tinha alcançado ainda. Isso acontece conosco também. Mas sabe que nós podemos aprender com Abraão? Nós estamos fechando aqui, irmãos. Ele não escondeu do Senhor. Deus sabia que ele estava tendo aquele sentimento, sabia. Mas Deus gostaria que isso ouvir da boca dele. Glória a Deus. Amém.
E quando ele abriu a sua boca para dizer aquelas palavras: Senhor, eu não tenho um filho que me sucede, por isso que eu estou acomodado, por isso que eu estou triste. Deus fez a promessa para ele. Aleluia. Em outras palavras aqui, Deus falou para ele assim: ô meu filho, eu não sei, fica triste não. Não vai ser hoje, vai ser amanhã, não. Mas um filho seu, a sua semente vai suceder. Aleluia. Será o filho da promessa que vai... Glória a Deus. Vai ter toda a sua fazenda, todas as suas coisas. E eu serei com ele. E ali, irmãos, Abraão teve a grande decisão. Com certeza foi um momento chave. Eu arrisco dizer que não foi quando ele saiu da terra dele, foi naquele dia. Porque ali ele creu. Ele creu. E Deus lhe imputou por justiça. E ele alcançou a vida. Hoje, nessa noite aqui, a mesma coisa, Deus. Eu vou pedir a igreja, ela está colocando de pé. E está fazendo uma oração. Amém. Mas não vamos fazer uma oração qualquer. Em nome de Jesus. Não vamos fazer uma oração qualquer. Aleluia, Deus. Nós vamos fazer uma oração, igreja, aqui. Você vai colocar na mão do Senhor a sua necessidade. Amém, meu papai. A sua necessidade. Aquilo que realmente está te incomodando. Aquilo que está tirando realmente você no foco. Não quer dizer que você não está bem espiritualmente. Meu Deus. Não quer dizer que você está longe do Senhor. Senhor. Não quer dizer também que você não tem sido um bom servo. Mas tem algo que você precisa mais do Senhor. E nessa noite, igreja, fala com Ele. Jesus estava aqui antes de nós chegarmos. Ele está aqui para escutar a sua voz. Creio, Deus. Aleluia, Deus. O irmão do lado não precisa saber. Eu não preciso saber. Ninguém precisa saber. Mas Jesus precisa saber, igreja. Glória a Deus. Fala com Ele a sua necessidade. E eu creio, irmãos, assim como Abraão creu, e você também creia que Deus vai fazer o impossível. Amém? Porque é fé para alcançar o impossível. Aleluia. Glória a Deus. Vamos estar orando. Senhor nosso Deus, eterno Pai. Ó Senhor, eu oro agora, Senhor, juntamente, meu Pai amado, com a tua igreja, Senhor. Juntamente, meu Pai amado, com essa pessoa que está orando também juntamente comigo, Senhor. Eu não sei, meu Pai amado, qual é a bênção da necessidade. Eu não sei, meu Pai amado, o que essa pessoa está precisando. Qual a área, meu Pai amado, da vida dessa pessoa, Senhor, que ela precisa do teu favor. Mas eu sei, meu Pai, que o Senhor está aqui, meu Pai, para ouvir cada voz, meu Pai. Ó Senhor, é isso que está orando, meu Pai amado, e pedindo uma bênção da parte do Senhor, se rasgando diante de ti, meu Pai. Assim, meu Pai amado, como o Senhor escutou Abraão, Senhor, e ele vivendo promessa. Nós sabemos que o Senhor já tem promessa para nossas vidas, mas vem estar nos confirmando aqui nesta noite, meu Pai. Eu sei que tem uma obra sendo feita agora neste momento. Eu sei, meu Pai amado, que tem portas sendo abertas neste momento, Senhor. Eu sei que o impossível, meu Pai, está acontecendo aqui, meu Pai, porque nós não estamos clamando um Deus qualquer. Nós não estamos clamando um Deus que nada pode fazer por nós. Mas nós estamos buscando, meu Pai, o Deus criador dos céus e da terra, um Deus que pode todas as coisas. Eu coloco, Senhor, cada um diante do Senhor. Eu te peço o nome do Senhor Jesus, o nome que é sobre todo nome, Senhor. A bênção, meu Pai, de cada um aqui, Senhor. Eu apresento também, Senhor, a minha necessidade diante do Senhor. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor conhece a minha vida, meu Pai. Daquilo que eu preciso, meu Pai amado. O impossível que eu preciso, meu Deus. E eu coloco nas tuas santas mãos, meu Deus. E eu creio, meu Pai, de todo o meu coração, que eu já alcancei a minha vitória. A minha casa já alcançou a vitória, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos, meu Pai, e nós agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.